comunicar esse chamado teaser que a Petrobras colocou, né, na mídia, né, comunicando que ia sair do Norte Capixaba. É uma pena que eu não estou vindo aqui para dar notícia de investimentos aqui no Norte Capixaba. Eu venho dar uma notícia ruim. A partir dessa notícia que a gente recebeu pela mídia, a gente ficou surpreso, porque nos últimos 2 anos houve um investimento de 350 milhões de reais nesses campos que foram colocados à venda. Esses campos não fazem parte dos campos maduros do polo de Cricaré, que já tinha sido colocado à venda e foi arrematado por uma empresa que a gente nem sabe que empresa é. Uma empresa desconhecida no mercado, uma empresa sem experiência nenhuma, que está vindo aí com promessas de investimento e de ganhos. E no final agora eu vou comprovar para vocês que não passam de falácias, essas empresas que chegam aqui em São Mateus ou no Espírito Santo e prometem milhares de empregos, prometem que vão substituir a Petrobras, não passa de mentiras com o intuito, né, de convencer a população que está na hora de se desfazer da Petrobras. Com base nisso, a gente encomendou um estudo do Instituto Especializado de Pesquisas Econômicas do Petróleo, talvez a maior autoridade do Brasil para falar sobre petróleo. E esse instituto nos trouxe números que nos deixou chocados, que eu repassei para vocês, aí vocês podem manusear à vontade. A gente tomou todo o cuidado, né, para preparar o material por causa das questões sanitárias. E também, né, vocês depois podem ficar à vontade a perguntar. Bom, esse instituto, ele levantou, eu vou só dar uns dados para vocês terem uma ideia o que é a Petrobras sair do Norte Capixaba, ou a Petrobras ser substituída por outra empresa. Primeiro, que ela nunca vai ser substituída ao mesmo nível. As empresas que estão comprando os campos terrestres, que estão sendo doados praticamente pelo governo federal, nessa política que eu posso falar que é ideológica, porque simplesmente eu não quero a Petrobras porque eu não quero, não tem nenhum argumento científico, técnico ou econômico. São campos produtivos, campos que foram investidos, campos que produzem muito bem, e que geram um lucro, que poderiam estar gerando renda aqui na região de São Mateus. Mas a gente vive uma época nebulosa e a questão da energia, que é o petróleo, tinha que ser uma política de Estado, ou seja, ela tinha que transcender governos. O Congresso Nacional tinha que estipular: eu quero que a energia seja tratada dessa forma. Mas hoje é política de governo. Muda o governo, muda o conceito de que é prioritário ou não, né? Então, assim fica complicado. Vamos aos números, então. O estudo demonstra que, por exemplo, que a renda média de um profissional que trabalha na indústria do petróleo aqui no Espírito Santo, esse estudo ele abrangeu de 2014 a 2018, porque 2019 foi um ano atípico, foi um ano de muita crise econômica. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Espírito Santo, Norte Capixaba, tem 6 empresas de petróleo que exploram petróleo aqui, em terra, né? O município de São Mateus recebe em torno de 25 milhões de royalties todo ano, terra e mar. Só para vocês terem uma ideia, na primeira crise econômica, primeira não, né? Na última crise que nós tivemos antes da pandemia, que começou em 2014 a 2018, as empresas privadas demitiram 70% do seu quadro. Primeira crise, quem sofre é o trabalhador. Enquanto a Petrobras reduziu em 3%. Olha, 73% foi a demissão dos trabalhadores. Vamos a outro dado alarmante. Postos de trabalho, salário médio. Salário médio de um profissional da Petrobras, está aí no estudo. É salário médio, né? Pega do engenheiro até o diretor, dos 2.500 postos de trabalho que tinha em 2018 aqui no estado. Eu estou falando de petroleiro concursado, porque
Tem os terceirizados que mais do que dobra isso. O salário médio subiu no período da crise, de 17 para 19 mil reais. Enquanto da iniciativa privada, a média é 6 mil reais, caiu para 5. E diminuiu o número de pessoas trabalhando absurdamente. Esse dinheiro é gasto aqui no comércio. Eu não estou falando nem de investimento, eu estou falando de salário. A massa salarial da Petrobras no Espírito Santo, contando salário, 13º, auxílio educação, o que a empresa gasta com saúde, mais os terceirizados, em 2018, era 1 bilhão de reais depositado todo ano no Espírito Santo. Qual empresa que deposita 1 bilhão de reais no comércio do Espírito Santo? Não existe. Eu estou falando de massa salarial, eu não estou falando em investimento. Investimentos são mais uns quantos. Então, essa história de substituir a Petrobras por empresa privada não dá em nada. É muita promessa, muito interesse. E eu demonstro aqui para vocês, eu não sei quanto tempo eu tenho mais aqui. Tem um detalhe também. As empresas privadas que estão entrando no mercado são empresas pequenas. Empresas grandes não querem impostos terrestres. Essas empresas não têm nem capacidade de investimento. Elas dizem que vão investir, mas não têm capacidade de investimento. Temos 2 exemplos agora desse ano. A Emetame, ainda bem que é uma empresa capixaba, comprou o polo de Lagoa Parda. O polo custou 49 milhões, a Emetame pagou só 9. Os outros 40 que vai pagar é o governo do Estado através de financiamento. Quer dizer, uma empresa que só paga 9 de 49 vai ter dinheiro para investir como? Ou se tem, não tá investindo. É só promessa. Promessa de milhares de empregos, ela não aumentou um barril do que a Petrobras produzia lá. Isso eu falo porque hoje eu acessei o site da ANP, que tem online o que essas empresas produzem. A outra empresa é uma tal de Caravan Oil e Gás, que comprou o polo Cricaré. Essa empresa, ela não existia no Brasil até colocar à disposição de venda o polo. Essa empresa não existia, ela foi criada para comprar esse polo. Convidada por carta convite, obscuramente, não foi nem uma licitação pública. Essa empresa, antes da licitação, essa empresa, o endereço dela é um apartamento no Leblon. Ora, uma empresa que é um apartamento no Leblon, agora vai explorar petróleo no norte capixaba? O cara não tinha nem escritório. Aí ele conseguiu um investidor estrangeiro, que acede a uma caixa postal num paraíso fiscal. O que se pode garantir com esse pessoal? Nada. O que a Petrobras já investiu aqui? Então, eu digo assim, vamos dizer assim, meus companheiros, que se as forças políticas não se juntarem, se unirem para que a Petrobras fique no Norte Capixaba e fique no Espírito Santo, porque nós já temos notícia que a ideia é acabar com a Petrobras no Espírito Santo. A ideia é acabar com a Petrobras, porque a Petrobras incomoda, porque a Petrobras é tecnologia, é desenvolvimento, é cidadania, é controle de preço e produção, sim. Nós estamos num governo que não controla preço, porque ele prefere importar combustível mais caro do que produzir aqui. Mas a Petrobras, ela tem a função social que está na Constituição, está no estatuto dela, é desenvolvimento das regiões onde ela está instalada. Esse governo não faz isso. Ele quer que a Petrobras dê lucro para acionista, mas essa não é a função social, nem a função que está no seu estatuto. Então eu chego nessa casa aqui, como eu cheguei, conversei com o Carlos Alberto, cheguei um pouco admirado, que está na hora das forças vivas, do Norte Capixaba e do Espírito Santo se unirem contra o que eu chamo de os predadores. Porque o Paulo Guedes que está vendendo tudo, daqui a 2 anos ele está em Nova York, no apartamento dele, tomando uísque com os amigos dele, que são os que estão comprando. A BR Distribuidora foi comprada na Bolsa de Valores. A primeira vez que uma empresa desse porte, que era a segunda empresa do Brasil, foi vendida por preço de ação. Não existiu isso na história. Aí você vai ver quem são os bancos que ficam arrumando, que são os bancos que fazem esse levantamento de custo, ganham a comissão. Aí aparece o BTG Pactual, Banco do Paulo Guedes. Então, nós temos um governo que está destruindo, nós vamos demorar gerações para tentar conseguir recuperar.
E a Petrobras tem que ficar no Espírito Santo, porque as 3 grandes empresas que ajudaram a desenvolver o Espírito Santo, as 3 eram grandes quando eram estatais, que foi a Vale, a CST e a Petrobras. A Vale e a CST já foram privatizadas, mas quando foram privatizadas elas já eram grandes, já tinham ajudado a desenvolver o Estado. Agora nós temos a Petrobras, temos que segurar tecnologia, desenvolvimento, investimento em meio ambiente. E agora, por último, eu vou mostrar para vocês como existe a ilusão que a imprensa vende, porque a imprensa ela passa aquilo que é a ideologia dominante, né? Hoje a nossa imprensa capixaba, inclusive tem um livro, eu me esqueci de trazer, depois vou trazer para o presidente Carlos Alberto, me cobra Carlos Alberto, que é um livro feito pelos professores da UFES, que ele é um livro gigante. Eles fizeram uma análise dos últimos 5 anos de ataque que a Petrobras teve pela imprensa capixaba, com mentiras, com fake news. É uma tese de doutorado do professor de geografia da UFES, com mais 3 colegas. Então, eu vou mostrar para vocês. Hoje saiu, quem pode ler, quem leu a Gazeta hoje? Quem leu a Gazeta? A Gazeta hoje saiu que as empresas privadas vão vir para o Norte Capixaba, comprar os postos da Petrobras e vão desenvolver. Eu tenho aqui uma Gazeta, vamos olhar essa Gazeta aqui? Eduardo, eu sei que seu tempo está se aproximando para o final, eu só queria pedir uma parte a você. Sim. Aí depois eu sei que não vai atrapalhar o seu raciocínio, não, porque você vai entrar eu já parei numa... aqui. Isso. Tá bom. Primeiro, cumprimentar você, Eduardo, pela participação na sessão, seus companheiros aqui presentes, cumprimentar os colegas vereadores, a vereadora Jaciara, de forma especial, por ter cedido o espaço, né, no expediente da casa. E eu queria, na verdade, fazer uma crítica e também fazer uma pergunta a você, Eduardo. A pergunta no sentido da seguinte forma. A nossa bancada capixaba, eu não tenho visto uma movimentação, posso estar errado, posso estar equivocado, mas eu não tenho visto uma participação e uma movimentação da nossa bancada capixaba, principalmente no que diz respeito aos nossos senadores. Não vou aqui afirmar que os nossos 3 senadores são omissos, mas no mínimo 2 eu tenho constatado que são, principalmente no que diz respeito a esse assunto. A bancada capixaba, no que diz respeito aos deputados federais, que são 10, e que em nenhum momento, eu acompanhei na mídia, em nenhum momento posso ter perdido alguma parte dessa discussão, mas não acompanhei em nenhum momento, senhores vereadores, essa bancada ter uma preocupação não só pelo norte capixaba, mas também pelo nosso estado. Nós temos senadores e alguns deputados que é igual cabeça de bacalhau. Nós sabemos que existe, mas a gente nunca vê. Essa é a realidade. E um prejuízo do tamanho que o município de São Mateus vai tomar, porque infelizmente, eu não acredito numa reversão, Eduardo, porque exatamente as forças políticas que poderiam se mobilizarem para poder unir forças e lutar pela permanência da Petrobras aqui no nosso município, no Norte Capixaba, a gente vê todo mundo mergulhado. Todo mundo mergulhado. Então, assim, é triste, porque na última eleição que teve, que tanto se ansiaram por mudanças, né? Mas a gente, às vezes, esquece que tem mudança que é para pior. Né? A renovação, que realmente é bem-vinda, a renovação é necessário, mas eu fico me perguntando, e o que eu queria... Essa é a minha crítica, Eduardo, e a minha pergunta era se vocês, né, que são representantes do Sindipetro, como é que anda essa discussão, se algum político se colocou à disposição e se tem contribuído realmente com a causa de São Mateus e do Estado do Espírito Santo, no que diz respeito à Petrobras. Obrigado pela parte, Eduardo. Muito obrigado, Francisco, pela pergunta. Francisco, a gente tem agido, como eu te falei, a gente foi pego de surpresa, né? Porque você nunca imagina que uma empresa que está investindo numa situação de crise, né, está investindo, está perfurando poços, que aquele ativo vai ser vendido. Você está investindo que é para você usufruir.
É muito estranho, alguém vai usufruir esse investimento que foi feito. Não, esse investimento que está sendo feito a mais, alguém vai usufruir. E não é a Petrobras, e não é o governo, não é o município, e não é a população em forma de impostos. Alguém vai usufruir. Quanto à questão da bancada capixaba, a gente está nessa luta desde o dia 20 de agosto, agora recente, quando a gente recebeu essa notícia. A gente estabeleceu um plano de lutas, né? Então a gente está lutando em 4 pilares. Político, que é aqui, que eu estou aqui pedindo apoio de vocês, né? Eu sei que cada um tem um contato com o seu deputado federal. Jurídico, eu vim aqui e apresentei para o Carlos Alberto, que nós estamos movendo uma ação civil pública contra a venda dos poços, nosso escritório de advocacia de Brasília, que é um dos melhores do Brasil. A gente está movendo uma ação civil pública em que a gente não pede para que não seja feita a venda. A nossa ação, a gente pede que seja suspensa, para que a Petrobras venha conversar com a comunidade de São Mateus, venha conversar com a comunidade de Jaguaré, de Linhares, que são os mais impactados. Venha e diga assim, olha, eu vou garantir nessa venda que não vai haver desemprego. Eu vou garantir que todo mundo que veio se instalar, as empresas que vieram se instalar aqui em São Mateus para trabalhar para a Petrobras, que elas não vão ser prejudicadas. Porque não pode ser uma rescisão unilateral. A Petrobras é uma empresa do povo brasileiro. Não pode simplesmente dizer, eu não quero mais e pronto. Tem todo, como eu falei, tem todo o dever constitucional, está na Constituição Federal. Ela tem que, primeiro ponto, numa empresa estatal, gerar desenvolvimento nas regiões onde atua. O lucro vem em terceiro ou quarto ponto. Pode ter lucro? Pode e deve. O acionista, quando compra uma ação da Petrobras lá na Bovespa, ele sabe que é uma ação de longo prazo, não é para especular. Que é uma ação que está comprando uma ação de uma empresa sólida, uma empresa que tem um governo por trás, uma empresa que tem capacidade de investimento e ela se auto-investe. Por isso que ele compra. Mas hoje mudou. Hoje quem compra é o cara que quer especular, quer comprar hoje e vender amanhã. Mudou o perfil, né? E quanto à bancada, a gente tem procurado. Como eu te falei, a gente está no polo político, nós vamos fazer uma campanha forte na mídia, está começando semana que vem. Conto com o apoio de vocês, nas redes sociais, dos vereadores também. E conto com o apoio de vocês de contatar os seus parlamentares, seus deputados federais. A gente está pensando em criar uma frente parlamentar de defesa da Petrobras. Você me perguntou dos senadores. Eu já agendei com todos os deputados federais, os 10 deputados, os 3 senadores. Eu só consegui ser recebido pelo senador Contarato, que se colocou à disposição da gente, inclusive com o seu jurídico, o jurídico da rede, e mais 5 deputados federais me receberam. Um foi o assessor, né, outro foi os deputados. O deputado da Vitória, o deputado Ted Conte, que foi incansável, conseguiu com nós uma audiência com o governador do Estado já sabe disso, foi segunda-feira passada. O governador se mostrou extremamente preocupado com a situação. O deputado Helder Salomão e o deputado da Vitória. Os outros, né, como o deputado da Vitória, ele representa a bancada, ele ficou de segunda-feira, ontem, né, hoje queria comunicar à bancada o que estava acontecendo, porque a gente achou melhor falar com o líder da bancada para nós criar essa frente. E aí a gente até já pensou em mudar de frente para comitê, porque aí pode ter políticos, pode ter, né, artistas, todo mundo que defender a Petrobras, que ela fique aqui no Estado e que ela continue produzindo royalties e emprego aqui. Bom, que eu ia falar, o senhor falou sobre os governos e os parlamentares. 6 estados da nação que estão perdendo a Petrobras já criaram esses comitês e os governos estão lutando no jurídico, lutando politicamente, sabe? As bancadas se uniram. Porque qualquer estado do Brasil ou qualquer país do mundo quer ter uma Petrobras. Uma empresa que quando vaza óleo lá no Nordeste, que o governo não manda ninguém para recolher, a Petrobras vai. Uma empresa que tem 24 horas por dia, um grupo de técnicos altamente qualificados para recolher petróleo no Espírito Santo em qualquer lugar. Fica lá na Norte Sul, CDA, Centro de Defesa Ambiental. Custa caro, material importado. A Petrobras mantém lá, 24 horas por dia, mesmo que não tenha nada. Então, qualquer empresa que é uma Petrobras, que gere emprego, tecnologia, que faça vir universidades para cá, como São Mateus, tem o curso de engenharia do petróleo, por causa da Petrobras. A hora que ela sair, vai fazer o quê?
Então, as bancadas têm que se mobilizar, a gente está contatando. E aí eu peço para vocês aqui, eu sei que cada um, né, tem o seu deputado, que tem mais chegado, né, dá uma ligada, diz assim, ó, o pessoal da Petrobras esteve aqui, a gente está correndo risco, apresentou estudos, né, que mostram que empresa privada não investe, como o estudo aqui mostra, do INEP. O INEP é um organismo reconhecido. Eu tinha do Diese também, tenho o mesmo estudo do Diese. Eu tenho do Diese, eu tenho de um consultor, do cara que é consultor do Senado Federal e fez um estudo que deu o mesmo resultado. Nós temos 3 estudos do mesmo resultado, então não pode estar errado. São pessoas altamente qualificadas. Respondido? Eu só vou continuar aqui, só mais um minutinho, que eu vou mostrar para vocês a falácia da empresa privada investe no petróleo no Espírito Santo, ou no Brasil inteiro. Se não for em mar, que dá 150 mil barris por dia, eles não querem. Aqui é só papo para pegar financiamento público. A Gazeta hoje saiu aí dizendo que assim que Petrobras sair do Norte Capixaba, as empresas vão investir milhões para produzir petróleo. Mentira. Nós vivemos uma pandemia. Os países sérios proibiram as suas empresas de vender ações, de vender pedaços durante a pandemia, porque é como se você liquidasse, vendesse barato. O mercado mundial está passando por uma crise. O governo está vendendo numa época que não é para vender. Ah, você quer vender? Vende, mas venda pelo preço justo, quando no preço justo, não liquide. Existem ativos de petróleo para venda no mundo inteiro. As empresas de petróleo estão se desfazendo de ativos em mar, que produzem muito. Empresa grande não vai vir para a terra. Eu mostro para vocês a mesma Gazeta, que disse que empresa privada vai gerar emprego. Essa aqui, ó, essa notícia aqui, deixa eu dar uma olhadinha. 9 de janeiro de 2014, 6 anos atrás. Aqui tem uma empresa que veio para cá, que disse que ia gerar milhões de emprego aqui no Norte Capixaba, Vipetro. Aqui ela fala que em 5 anos ela estaria produzindo 3 mil barris diários aqui em São Mateus. Aí ela fala de outras empresas que também existiam em São Mateus, empresas privadas, aqui, ó. Ela fala ainda da Shen, que hoje é o depósito de lixo de São Mateus. A sede da Shen, que ia produzir milhares de empregos, investimentos, é o depósito de lixo de São Mateus. Ela veio aqui, tirou um pouco de petróleo, não deu mais, ela não investiu um centavo, foi embora. A outra que ela fala é a Petroenergia. Eu vou mostrar para vocês hoje, antes de vir para cá, até eu peço desculpa pela impressão, porque eu tive que imprimir rápido e não ficou boa, mas eu vou mandar em PDF o arquivo original desse estudo. Vou mostrar para vocês o que a Shen não produz mais nada, nem a Coan, que ele falou aqui, ó, que são as empresas que iam produzir, gerar milhares de empregos. O que a gente vê é demissão quando tem crise, 70% dos funcionários. Aqui está o bonitão aqui, ó, dizendo que o faturamento vai chegar a 20 milhões por mês. Isso aqui é a Gazeta. A Gazeta que hoje diz que as empresas privadas vão despejar dinheiro no Espírito Santo. Esse é o dono da Vipetro. Aqui ele fala, ó, né? Guardaram o número? Guardaram o número que ele falou aqui na Gazeta? 3 mil barris diários. Olha aqui. Isso aqui saiu da ANP agora, fresquinho, tirei agora antes de vir para cá. A ANP da online. Vipetro aqui. Sabe quanto é que dos 3 mil ficou os 3 mil barril diário? 18. Aqui, ó, para quem quiser ver. Os 3 mil barril diário. As outras 3 empresas que ele falou, não existe mais. Ou então ele falou de uma Petroenergia, né? Petroenergia, vamos ver aqui. Retirado agora da ANP. Petroenergia. Não produz nada desde janeiro de 2019. Ela ia produzir, eles iam chegar a 25 mil barris, eles produzem 18 barris. Não é 18 mil, é 18 barris. Eles não enchem um caminhão. E eram os caras que iam salvar o Espírito Santo. Então, o que eu digo aqui para vocês, meus amigos, tem outras aqui também, ó, Ubuntu Engenharia, 0. A última vez que produziu foi 11 barris, em janeiro de 2020. Aqui eu tenho a produção da Petrobras. Com muito orgulho eu apresento para vocês a produção de terra da Petrobras. Sem investimento, viu? 9 mil barris em plena pandemia. Mais gás natural à vontade nos postos terrestres. Então essa é a realidade. O resto é ficção, o resto é mentira.
O que seria o ideal? O cenário ideal? Você, esse cara só me traz problema, não me traz solução. O ideal. Senhor Eduardo, eu vou dar ao senhor mais uns 2 minutos. Não precisa, é mais 1 minuto só. E já tá bom. passou bastante o tempo. O ideal seria o seguinte, que as forças políticas aqui do Estado se mobilizassem. Nós vamos se mobilizar, vamos judicialmente tentar barrar isso aí, porque é um negócio extremamente prejudicial ao Espírito Santo e ao Norte Capixaba. Se reunissem e, né, se a gente aguentasse mais um tempo, para ver o que vai acontecer em 2022, e que quem investe é a Petrobras, e fizéssemos, no futuro, que a Petrobras voltasse a investir nos campos terrestres daqui do Espírito Santo, porque seria o ideal, seria o desenvolvimento. E eu me esqueci de falar, que no estudo também mostra, que as empresas privadas, quando elas assumem os campos de petróleo, a primeira coisa que eles fazem, o estudo mostra, não é eu que estou dizendo, é dados da ANP, é pedir para a ANP para reduzir os royalties de 10% para 5%, alegando que não tem dinheiro para investir. Então quem perde é o município e é o Estado. Muito obrigado pela oportunidade.